Vamos abrir as nossas Bíblias em Atos, no capítulo 20. Atos, capítulo 20, nós vamos ler o versículo 24. Neste domingo em que nós tiramos para celebrar o nosso Salvador, o Senhor Jesus, neste domingo em que estamos juntos para prestar o culto ao nosso Deus, o culto congregacional, lemos assim Atos, capítulo 20, versículo 24. Mas de nada faço questão, nem tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. A nossa vida faz todo o sentido quando falamos do Senhor Jesus, quando damos testemunho, quando falamos e mostramos, vivemos a mudança que Ele opera em nós. E queremos dar-lhe toda a honra, toda a glória. E enquanto nós entregamos o euro missionário, e chamo a atenção para este momento em que nós queremos dizer que é a nossa colaboração, o nosso serviço, o nosso empenho em missões, nós damos a nossa contribuição para a Associação de Expansão e Apoio Missionário. A ideia é estar a apoiar obreiros locais com esta quantia, e quem desejar pode trazer então o seu euro missionário. E nós vamos entoar o primeiro hino do cantor cristão, e eu peço que esta oferta missionária seja feita com ordem, sem haver a agitação, o grito, mas possamos nós trazer a nossa oferta enquanto cantamos ao Deus triuno, ao Deus único e verdadeiro. Quero convidar a que possamos ler Gálatas capítulo 2, Gálatas capítulo 2, o versículo 20. E quero convidar a que possamos ficar de pé para acompanhar a leitura bíblica, a palavra do nosso Deus. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Queremos também nós hoje assumir este compromisso de viver uma nova vida.
não mais para o passado, mas para agradar ao nosso Mestre, ao Senhor Jesus. E enquanto nós entregamos os nossos dízimos e ofertas, e eu quero pedir aos nossos irmãos tesoureiros que nos auxiliem com o levantamento da mesma, eu quero convidar a que todos os membros da igreja que assumam a sua responsabilidade de contribuir. Quem está connosco e que nos visita, de maneira alguma se sinta obrigado a fazê-lo. Nós, enquanto membros da igreja, entregamos ao Senhor os nossos dízimos e ofertas com amor, com gratidão e com o prazer de saber que o nosso Deus nos dá muito mais do que aquilo que nós lhe damos a Ele. Então, enquanto entoamos este cântico, bênção e honra, nós vamos entregar também os nossos dízimos e ofertas ao nosso Deus. Sim, que toda a língua um dia vai celebrar, vai reconhecer, vai confessar Jesus como o Senhor. E nós queremos agora orar, dedicar ao Senhor estes dízimos e ofertas. Eu peço ao irmão Lourenço que nos dirija uma palavra de oração. Senhor nosso Deus e Pai, graças te damos mais uma vez, Senhor, por podermos estar na Tua casa de oração, a louvar-te, a bendizer-te, a servir-te, Senhor. Agradecemos, Senhor, pelo o Teu amor, Senhor, pelas Tuas misericórdias, Senhor. Agradecemos-te por tudo aquilo que Tu nos dás, Senhor, pelo sustento, Senhor, pelos empregos, Senhor. Graças te damos pelo conforto também, por podermos estar aqui, Senhor, a louvar-te livremente, Senhor. Agradecemos-te por estes dízimos e ofertas levantadas, Senhor, e entregamos a Ti, Senhor, para a Tua obra, Senhor, para Tu usar segundo a Tua vontade. Dá sabedoria à Tua igreja, Senhor, e tudo o que Te pedimos, Senhor, e agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Nós vamos entoar um hino que nos fala sobre a cruz. E ao longo deste mês de abril nós vamos estar a falar da importância que a cruz tem para nós
E na celebração da Páscoa, a cruz é indispensável. Ao longo da nossa vida, a cruz é indispensável. Quando líamos há pouco o texto de Gálatas 2:20, nós olhamos sempre para a cruz. Então nós vamos entoar este hino ao nosso Deus, antes mesmo de ouvirmos a mensagem desta manhã. Jesus, agradecemos-te porque tu foste morrer em nosso lugar. E te agradecemos porque aquela dor que tu sofreste era a nossa,
mas já não temos de elevar mais. Obrigado, porque te entregaste em nosso lugar. Muito obrigado. Em teu nome nós agradecemos. Amém. Irmãos, a celebração da Páscoa é algo que sempre nos alegra. E ficam desde já todos avisados que no dia 18, sexta-feira, nós teremos aqui o culto, à noite, o culto de Sexta-feira Santa, nós teremos aqui, às 21 horas, um momento para recordar aquele sacrifício de Jesus. E ficam também desde já avisados que no dia 20, nós estaremos lá no Monte Santa Luzia, ao nascer do sol, a recordar a ida das mulheres ao sepulcro que não encontraram corpo nenhum. E nós também queremos anunciar, queremos divulgar que não há corpo de Jesus morto, mas Ele está vivo. E esta alegria que nos leva ao domingo de manhã a acordar tão cedo para ir para o Monte Santa Luzia, para o culto da ressurreição, é uma alegria que não termina nessa manhã. Esta nossa alegria, que é a nossa vitória também, porque sentimos o alívio, sentimos-nos aliviados porque a morte já não tem mais domínio sobre nós, já não tem mais peso, não tem mais poder sobre nós. É o alívio que nós sentimos, é o alívio da libertação que Jesus nos dá. E para isso precisamos de olhar para a cruz. O peso que estava sobre nós, o peso do castigo dos nossos pecados foi levado por Jesus quando Ele foi crucificado. E por isso nós dizemos: eu não tenho vergonha da cruz. Quero convidar então que possamos ler Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1. E não temos vergonha de dizer que estamos alegres porque Jesus morreu em nosso lugar. Não temos vergonha da morte vergonhosa que Jesus sofreu. Não temos vergonha de festejar aquela morte porque ela foi em nosso lugar. E olhando para o versículo 16, percebemos que não temos vergonha da morte de Jesus, porque versículo 16 diz assim: eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Não me envergonho, não tenho vergonha da cruz, não tenho vergonha porque é o poder de Deus para a salvação. E quando Paulo escreve estas palavras para aquela igreja lá em Roma, eles estavam familiarizados com este ato bárbaro, este ato doloroso, vergonhoso, que expunha publicamente o castigo do condenado. E como é que é possível, versículo 16, nós não termos vergonha deste símbolo? Como é possível nós ficarmos alegres com a cruz? Quando nós abrimos em Deuteronômio capítulo 21, versículo 23, a lei diz que é maldito todo o que morrer sobre a madeira, e mais diz que o seu cadáver não devia ficar pendurado. E quando nós olhamos para o processo que conduziu Jesus à morte, nós encontramos acusações, nós encontramos uma conspiração, nós encontramos até uma traição e uma tentativa de alguém se desresponsabilizar entre todos aqueles participantes no julgamento e na execução de Jesus. A humilhação a que Jesus foi sujeito por parte de todos os intervenientes, aquele gozo da sua condição, poderia significar uma vingança. Deus vai vingar-se, como se fosse um castigo para a humanidade por ter rejeitado Deus. Mas o versículo 16 recorda que estas são boas notícias. Diz aqui: não me envergonho do quê? Do Evangelho. Boa notícia. Nós traduzimos Evangelho, mas se os irmãos quiserem ser literalistas, podemos traduzir ou ler assim o versículo 16. Porque não me envergonho das boas notícias ou das boas novas de Cristo. Porque a morte de Jesus foi necessária. Para quê? Para que o pecado fosse expiado. Versículo 16: eu não me envergonho da ida de Jesus à cruz, porque Ele não foi pagar contas ao diabo. O diabo não recebeu a dívida, não. Mas havia necessidade de apagar a dor, o horrível peso do pecado sobre a humanidade, que afastava a humanidade de Deus, e esse preço foi pago por Jesus ao Pai, não ao diabo, mas ao próprio Pai. Custou muito.
Doeu muito, tanto ao pai como ao filho, e nós vamos ter a oportunidade ao longo deste mês de abril de recordar as palavras do Senhor Jesus na cruz: Deus meu, porque me desamparaste. Antes Jesus orou: Pai, se possível, passa de mim este cálice, contudo, faça-se a tua vontade e não a minha. Apesar de ter custado, era necessário que um cordeiro sem pecado morresse em favor da humanidade. Nós podemos ir até Gênesis e recordar quando Abraão vai para sacrificar o seu filho e a voz do alto diz: para, não há necessidade, porque eu conheço o teu coração. E quando Abraão para, ele olha e vê um animal preso pelos chifres e oferece aquele animal no lugar do filho. E agora nós percebemos que tudo isto apontava para Jesus, que morreu em nosso lugar. Por isso é que Paulo escreve: é o poder de Deus para a salvação de todo o que crê. Não me envergonho da cruz, não tenho vergonha da cruz, porque ela é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Percebemos ao ler o versículo 16, para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, vemos que há aqui uma necessidade de responder. Há uma necessidade de resposta, mas uma resposta afirmativa, uma resposta com fé ao sacrifício de Jesus. É necessário crer que aquela morte foi necessária, que aquela morte foi suficiente. Quer dizer que não há mortes, não há mais mortes, não há mais sacrifícios, que aquela morte foi válida de uma vez por todas e é eficaz. Nós não precisamos de pagar, não precisamos de pedir emprestados sacrifícios, porque, versículo 16, para todo aquele que crê, precisamos de acreditar que Jesus morreu em nosso lugar, precisamos de acreditar que o seu sacrifício foi válido, foi eficaz. A fé ou a aceitação da veracidade desta eficácia do sacrifício de Jesus é imprescindível para se viver eternamente. É imprescindível para não ter vergonha. É imprescindível para viver sem condenação. É imprescindível para não ficar para sempre longe de Deus. E diz-nos também aqui o versículo 16 que é a certeza do perdão e da vida eterna com Deus. Versículo 16. Primeiramente de quem? Do judeu. E depois? Irmãos, o versículo 16 está a dizer que Deus não exclui nacionalidades. Deus não exclui culturas. Aliás, Deus não tem uma lista que diz: os que nasceram deste lado podem vir, os que nasceram do outro lado não podem, os que nasceram um bocadinho mais a norte ou mais a sul, estes já podem. Quem tem esta cultura ou esta educação pode. Não, versículo 16. Para quem crê. Porque quem crê, quem acredita nesta eficácia do sacrifício de Jesus, não fica de fora. Não fica de fora pelo seu passado. Perdão. Não fica de fora pela sua cultura. Mas todos entram. E todos têm um lugar para junto do Pai. Quando nós olhamos para o versículo 16, recordamos o que nos diz João. O Evangelho de João no capítulo 1. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. E então nós estamos a olhar aqui com atenção para Romanos 1,16. Não há distinção. Primeiramente os judeus, sim, porque eles foram os que tiveram a oportunidade de conhecer a mensagem em primeiro lugar. E há pouco nós falávamos de Abraão. É verdade, Abraão começou aquela linhagem, aquela descendência, primeiramente do judeu, mas depois também do grego. Todos podem viver sem vergonha, sem complexo de inferioridade, sem complexo de superioridade espiritual, cultural ou de qualquer outra fonte, porque Jesus veio entregar-se para cada um de nós, para que cada um de nós tenha esta alegria de celebrar a Páscoa, para que cada um de nós não tenha vergonha da cruz. Alguns têm o hábito de ornamentar o seu pescoço com um fio, e geralmente no fio tem uma beleza, que é a cruz. Não sei se todos têm, ou se alguns têm, mas quem tem pode testemunhar: eu sou um cristão. Aquela cruz identifica-nos. Mas mais do que nós usarmos aqui, ou na lapela do casaco, ou em qualquer outro local, ou de desenharmos, a cruz não pode ser motivo de vergonha para nós.
Porque quando nós olhamos o relato da morte de Jesus, não é agradável. Nós vemos inveja, nós lemos maldade dos líderes religiosos, nós vemos que esta inveja e que esta maldade foram levadas a um extremo que até envergonha quem conhece a lei. Mas nós também lemos a traição de um discípulo, o que não é bonito. Um de vocês, diz Jesus, me irá trair. Quem? Eu? E depois, quando este que o traiu está lá, isto é envergonha. Mas também não é agradável saber que um dos discípulos de Jesus virou costas. Em 3 momentos, ele disse: não o conheço, tu és um deles, não o conheço. Sabem, irmãos, apesar de não ser bonito de ler, traição, inveja, fuga ou vergonha, nós sabemos que tudo isto fazia parte do plano amoroso de Deus para a nossa redenção. E foi essa morte que permitiu que os nossos pecados hoje estejam perdoados. Por isso é que eu não tenho vergonha da cruz. Versículo 16. É para a salvação, não apenas dos judeus. Pronto, eles são o povo privilegiado e nós vamos ficar de fora. Não. Versículo 16. Primeiro do judeu e também do grego. Paulo tinha a plena certeza de que Jesus tinha morrido no seu lugar para que, mesmo com aquela falta de beleza do relato da crucificação, aliás, da traição, aliás, do julgamento, toda aquela tristeza resulta, versículo 16, na salvação. Porque aquela morte libertou-nos, aos crentes, da morte eterna. Nós estamos a 2 semanas de celebrar a Páscoa. Nós estamos a 2 semanas de celebrar a ressurreição de Jesus. Mas eu dizia há pouco que na sexta-feira, dia 18, nós estaremos aqui reunidos para recordar o sacrifício de Jesus em nosso lugar. A Sexta-feira Santa não pode ser pulada do calendário. E não é. E não vai ser pulada do significado, da importância que tem para a nossa fé. Porque foi nessa cruz que Jesus levou o castigo que nos era devido. Então, não tenho vergonha da cruz. Não se envergonhe de festejar a morte que lhe dá a vida. Não é festejar a morte, é festejar a morte que dá a vida. Não tenha vergonha de confessar que Jesus é o Senhor da sua vida, que é Ele que lhe dá a vida eterna, que Ele é o Salvador. Agora, versículo 17, vejamos o que diz o versículo 17. Porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé. Como está escrito, mas o justo viverá pela fé. É agora descrito como Deus vê o homem. É agora descrito como Deus nos vê, olhando para o versículo 16, atenção. O justo. A justiça de Deus é a absolvição de cada crente. É a absolvição de cada crente no sacrifício de Jesus. Não que não haja lugar à condenação, mas Deus absolve o pecador, o que crê no sacrifício de Jesus. E a ideia da justiça de Deus aparece aqui 8 vezes nesta epístola que o apóstolo Paulo escreve à igreja em Roma. Porquê? Porque este é um assunto muito sério, é um assunto muito importante e ele volta constantemente ao tema, não para dizer que a pessoa é boa, porque merece a salvação, então é boa, porque consegue fazer isto ou aquilo, então é boa pessoa e merece a salvação. Não, mas está a dizer que é pela graça que somos salvos. E ao declarar-nos justos, Deus está a colocar o crente numa posição correta diante de Deus. E eu chamo a atenção que não estamos ao mesmo nível de Deus. A posição correta significa que já não vamos mais ser condenados, não vamos mais ser recordados das nossas falhas, dos nossos pecados, não vamos mais ser acusados, condenados. Estamos absolvidos. Porque não há mais pecado a separar o crente de Deus. Porquê? Porque Jesus já levou aquele pecado de todo aquele que o aceita. O dia da expiação, no Antigo Testamento, apresenta 2 animais.
Um deles era degolado pelo sacerdote e o sangue era aspergido pelas cabeças da congregação, e o outro animal era levado para fora da cidade. O sacerdote colocava a mão sobre o animal, orava, confessava os pecados do povo e depois enxutava o animal para longe. Simbolicamente, o pecado ficava fora, longe da vida daquelas pessoas. E é isso que Jesus faz connosco. Ele limpa-nos do pecado e leva o pecado para bem longe. Por isso é que nós não temos vergonha da cruz. Porque Jesus limpou o nosso pecado. O Evangelho tem o poder de salvar, porque é o cumprimento da promessa de Deus. A promessa que Deus faz em resgatar o seu povo. E é então que o apóstolo Paulo cita Hebreus capítulo 2, versículo 24. Hebreus capítulo 2 diz assim o versículo 24. Hebreus capítulo 12. E a Jesus, o mediador do novo pacto, e ao sangue da aspersão que fala melhor do que o de Abel. Jesus tem um sangue eficaz. Num contraste com o orgulhoso, Deus fala do justo que não se envaidece. O justo que não cresce na arrogância do pecado. Ao passo que o justo que vive pela fé, e Paulo interpreta esta passagem em Jesus, é alguém que depende de Deus. O justo não é aquela pessoa que nunca erra, que nunca falha, que nunca se engana, que nunca tem maldade, que nunca peca, que nunca desagrada a Deus. Não. O justo é aquele que crê, aquele que aceita, crê na morte expiatória e aceita a morte de Jesus em seu lugar. E que por essa crença está então numa posição correta diante de Deus. Sem orgulho, sem vaidade, sem soberba, sem obras. Pela fé. Esse vive. E esse vive porque tem a fé centrada em Jesus. Não a fé distorcida, não a fé lateralizada, mas a fé centrada de Jesus. Percebemos então que a vinda de Jesus até nós é o culminar de um processo, de todo um plano amoroso do Pai por nós. E nós devemos viver gratos por uma oferta tão grande. E devemos também viver numa novidade de vida, porque agora que estamos limpos, numa condição correta diante de Deus, não queremos voltar. Não queremos voltar ao pecado. Não queremos andar para trás. Não queremos mais manchar esta vida. Por isso é que Romanos capítulo 1, o versículo 17, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Nesta manhã nós estamos prontos para celebrar a ceia do Senhor. E quando nós celebramos a ceia, nós estamos a dizer algo muito importante. Acreditamos que Jesus morreu em nosso lugar. Acreditamos que o corpo que Jesus sofreu na cruz foi para pagar o preço, o castigo que me era devido. O sangue que Ele derramou foi para limpar os meus pecados. E este é um memorial. Nós dizemos sempre, a ceia não nos vai perdoar. A ceia não nos vai elevar a uma condição mais espiritual, uma condição limpa. Não nos vai trazer graça, um fogo ardente não vai entrar em nós e vai nos tornar mais próximos de Deus. É uma responsabilidade de quem participa. Estamos a dizer, Romanos 1,17, como diz, o justo viverá pela fé. Não mais para o passado, não mais para o pecado, mas para Jesus. Eu agora quero convidar a quem está aqui connosco, que um dia deu testemunho público da sua fé através do batismo. Disse, sem dúvida, sem vergonha, que Jesus é o Senhor, o Salvador da sua vida. Que aceita que Jesus morreu em seu lugar. Quem deu testemunho público da sua fé através do batismo, que hoje está em comunhão com Deus e com uma igreja evangélica que possa participar neste memorial. Quem não está, nós queremos convidar a que, numa ocasião futura, acerte a sua vida com Deus.
E sem querer forçar nada, sem querer estar a puxar, a apelar ao sentimento, à emoção, eu quero convidar a que não saia daqui hoje sem ter esta certeza. Eu creio em Jesus. Eu, através do sacrifício de Jesus, já estou salvo. Não um dia vou ser salvo, eu estou salvo. Eu estou perdoado, porque Jesus morreu em meu lugar. Então, quem está nestas condições, quem crê em Jesus como o Senhor, Salvador da sua vida, batizado, mergulhado, dando testemunho que morreu para a velha natureza e agora vive para Cristo e está em comunhão com Deus e com a sua igreja, que possa participar neste memorial. Eu quero convidar os irmãos diáconos que nos auxiliem com a distribuição dos elementos e nós vamos poder entoar um hino. E antes mesmo de sermos servidos dos elementos, eu quero convidar que possamos abrir as nossas Bíblias em 1 Coríntios. Primeiros Coríntios, capítulo 11. Irmãos, vamos só ler o versículo 28. Eu não vou proibir ninguém de participar na ceia. Eu não vou obrigar ninguém a participar na ceia. Qualquer um dos diáconos que vai distribuir os elementos não vai obrigar a tirar o pão, a servir-se do cálice, ou vai retirar o pão ou o cálice da sua mão. Por isso é que o versículo 28 diz assim: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Porque quem come e bebe para a sua própria condenação, se não discernir o corpo do Senhor. Então, antes de participarmos neste memorial, vamos ter a plena consciência de que estamos em condições para o fazer. Eu quero convidar o irmão André que possa dirigir-nos uma palavra de oração antes mesmo de sermos servidos do pão. Senhor Deus, graças te damos porque podemos estar aqui a cultuar o teu nome, Pai. Nós queremos agradecer-te com fundo de coração, Pai, tudo aquilo que tu fizeste através do teu Filho, Senhor Jesus Cristo, Pai. Obrigado pelo seu sangue, obrigado pelo seu sangue derramado em nosso favor, Pai. E nós, de coração grato, coração contrito, vamos até ti, Pai, e somente queremos dar-te graças, Pai, por aquilo que tu és, Senhor Deus. Obrigado porque humildemente o Senhor Jesus aceitou ir à cruz, humildemente morreu para que nós pudéssemos ser salvos, Pai. E nós louvamos porque hoje nós podemos estar contigo, Senhor Deus. Obrigado por este sacrifício, obrigado por tudo aquilo que ele representa, em nome de Jesus. Vamos então ser servidos do pão e enquanto nós entoarmos a primeira estrofe deste hino, Pão da Vida, nós vamos ser servidos do pão. Pão da vida.
Nós vamos poder guardar em silêncio, em conversa individual com o nosso Deus, enquanto os irmãos são servidos. Quero convidar que possamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Marcos. E vamos ler no capítulo 14, Evangelho de Marcos, no versículo 22. Marcos, capítulo 14, versículo 22. E, comendo eles, tomou Jesus o pão e, abençoando, partiu e deu-lhe disse: Tomai, comei, isto é o meu corpo. Em memória do Senhor Jesus, temos juntos o pão. Antes de sermos servidos com os cálices, que é a pior do Slava, que nos dirige uma palavra de oração ao nosso Deus. Obrigado, meu Pai, podemos estar ante a tua amada Igreja. Obrigado por todos que podemos estar aqui e celebrar a ceia. Podemos celebrar aquilo que tu fizeste na cruz por todos nós. Eu agradeço-te e obrigado mais uma vez por tudo o que tens feito. Amém. Amém. Nós vamos então ter o prato de ser servidos dos cálices, enquanto entoamos a segunda estrofe deste hino, Pão da Vida. Divino, eficaz.
alguém quiser confessar agora algo ao Senhor Jesus, se alguém quiser entregar o seu coração, pode fazê-lo. Enquanto nós recordamos o sangue que Jesus verteu para nos limpar, nós podemos conversar com Ele. Cima, e nós queremos desde já abrir as nossas Bíblias novamente no Evangelho de Marcos, ainda no capítulo 14, recordando o memorial que o Senhor Jesus inaugurou, recordando o ensino que Ele nos deixa, esta ordenança tão bonita que nós podemos celebrar, que está também relatada no Evangelho de Marcos, capítulo 14. E eu quero então convidar que possamos ler agora o versículo 23 e também o versículo 24. E tomando o cálice e dando graças, deu-lhe, e todos beberam dele. E disse-lhes: isto é o meu corpo, o sangue do Novo Testamento, que por muitos é derramado. Tomemos juntos, em memória do Senhor Jesus, o cálice. Nós podemos ficar de pé para entoar este hino na sua totalidade. Enquanto os cálices são recolhidos, nós podemos recordar todo este sacrifício que Jesus fez por nós. E então vamos entoar todo este hino, pão da vida, sangue que Jesus verteu, nós vamos entoá-lo na totalidade. Pão da vida, pão
Realmente esta seja a nossa vontade, honrar e servir ao nosso Salvador, porque Ele honrou-nos com a sua vida, com a sua morte e com a vitória sobre a morte. E queremos que ao longo desta semana, desejamos ao longo desta semana refletir quem Jesus é e o que Ele faz na nossa vida. Vamos terminar o nosso tempo de culto com uma palavra de oração ao nosso Deus. É tão bom, Senhor, poder estar junto com os nossos irmãos. É tão bom nós podermos cantar para Ti e perceber que não há razão para termos vergonha da Tua morte, do Teu sacrifício em nosso lugar. E pedimos-te que sempre conduzas a nossa vida de maneira que o bom testemunho seja visível, seja perceptível a todos os que estão à nossa volta. Rogamos que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo sejam sobre todos nós, agora e para sempre. Amém. Os irmãos tenham bondade de sentar e enquanto escutarmos o preslúdio, vamos ficar a sós com o nosso Deus em conversa com Ele. E caso alguém deseje entregar a sua vida a Jesus, faça hoje, sem vergonha.